Uma aula de sistema digestório. Nessa aula nós vamos falar sobre o intestino delgado. Na última aula a gente falou sobre o estômago, né? Então a sequência é o intestino delgado. Bom, espero que vocês gostem dessa aula. Se ela te ajudar, você deixa seu like e se inscreve, beleza? Vamos lá. O intestino delgado, eu vou falar algumas informações gerais sobre ele, né, agora, mas ele está representado aqui, ó, tá? É esse intestino do centro, tá? Aqui, ó, intestino delgado, e o que fica em volta dele é o intestino grosso, que vai ser tema da nossa próxima aula. Bom, o intestino delgado, ele é o intestino, na verdade, é o intestino não, ela é a região mais longa do sistema digestório, tá? Ela finaliza a digestão e promove a absorção de nutrientes através das vilosidades e das microvilosidades, que estão bem aqui para vocês verem. Ó. Aqui nós temos as vilosidades, que são dobras na mucosa do intestino, e aqui as microvilosidades, que são essas dobrinhas nas células do intestino. Então, ela apresenta dupla vilosidade, entre aspas. Então, são dobras grandes e microdobras nas próprias células, beleza? Isso tudo para melhor absorção de nutrientes. Bom, eu vou falar para vocês as divisões do intestino. A divisão é duodeno, jejuno e o último aqui é o ilho, tá? O alimento, quando ele acaba de sair do estômago, ele vai cair aqui, ó, no duodeno. E ele chega extremamente ácido, né? Vocês concordam que ele chega ácido porque no estômago tem o suco gástrico, que tem um pH 2. Portanto, esse intestino, né, o intestino delgado, ele tem que ter muitas células caliciformes para proteger esse muco. Para proteger ele dessa acidez através do muco que essas células vão produzir, beleza? Tirando a parte do duodeno, né, as outras não têm glândulas submucosas, beleza? O duodeno tem, porque ele vai receber o quimo, né, que é esse alimento que acabou de sair do estômago. E ele é ácido, então é por isso que ele precisa dessas glândulas na submucosa. O jejuno e o ilho, eles vão apresentar essas glândulas na sua lâmina própria e não na mucosa. Na mucosa não, na submucosa. Eu falei errado nas outras vezes também, mas vocês corrigiram aí. É submucosa. As principais células da divisão aqui, ó, do intestino, são os enterócitos, beleza? E as células caliciformes, elas vão crescendo à medida que passa do duodeno para o jejuno e para o ilho, tá? E tem a função de lubrificar, né, todo o espaço para formar o bolo fecal lá no reto, lá no final do intestino grosso, né, onde você vai defecar. Então, as características principais, olha só, no duodeno apresentam vilosidades grandes, no jejuno sem glândulas na submucosa, ele tem vilosidades também, só que é bem menos, e agora o ilho, ele tem muito menos vilosidades e muito mais caliciformes, tá? O duodeno, ele apresenta um segmento mais curto de 25 centímetros. Ele recebe o bile e o suco pancreático. As suas velocidades são mais largas, tem menos células caliciformes, tá? E as glândulas duodenais, né, estão na submucosa, como já disse. Já o jejuno, aqui, eles têm velocidades mais altas, só que em menos quantidade. Elas são mais altas por causa que apresentam muito músculo liso e tem mais células caliciformes em comparação com o duodeno. Já o ilho, ele apresenta velocidades mais curtas, como é possível ver, e ele apresenta nódulos linfáticos. Esses nódulos linfáticos que estão no ilho chamadas de placas de Peyer, P-E-Y-E-R, Peyer. Essa placa de Peyer são aglomerados linfáticos ligados ao sistema imune, tá? E é por aí que vai passar o quilomicron. Para quem lembra das aulas, né? O quilomicron é uma molécula que vai passar nessa região, tá? Ele vai estar em todo o estômago e vai aumentando a partir de cada região. Tranquilo? Aqui, ó, no próximo slide, dá para vocês verem, olha só. Essas aberturinhas aqui, essa em amarelo, que representa essa aqui, são os vasos linfáticos, né? Onde vai passar o quilomicron. As glândulas intestinais que eu tinha falado,
elas ficam na base do epitélio, tá? E é um local que chama intervilos. Então, ficam entre as vilosidades, as glândulas intestinais. Vamos continuar então. Olha só, vamos começar falando sobre a mucosa do intestino delgado. A mucosa é feita basicamente de epitélio simples colunar e tem 4 células principais. Bom, tem as células caliciformes, tem as células que são absorvitivas, né, colunares, tem as células do sistema nervoso e células M, que nós vamos entender o que é daqui a pouquinho. As células que eu falei, que são as neuroendócrinas, que são aqui, olha, elas apresentam receptor de sabor. Bom, por que você tem receptor de sabor no seu intestino delgado? Porque o intestino delgado tem que saber se você comeu algo doce, tá? Para fazer a utilização da insulina do glucagon, tranquilo? Por isso que você tem essas células neuroendócrinas bem aqui. Quando essas células são ativas, né, quando ela percebe que é algo doce, ela vai sinalizar para as ilhotas pancreáticas para liberar a insulina e guardar a glicose nas células, tranquilo? As células M, que eu tinha falado agora há pouco, não está representada nessa imagem, mas elas são células de defesa, mas olha, preste bem atenção, elas vão capturar os antígenos e vão transportar eles para os macrófagos. Não são as células M que vão fagocitar, de fato, esses antígenos, tá? Eles só vão apresentar os antígenos para os macrófagos e os macrófagos vão fazer todo o resto do trabalho, beleza? A lâmina própria da mucosa está representada aqui, ó. Ela que vai formar as vilosidades, como você pode perceber, e é onde vai estar as glândulas intestinais. Essas glândulas, elas são tubulosas simples. Elas se abrem entre o intervilo, tá? E estão em todas as 3 partes do intestino. E ela aumenta a área de superfície, tranquilo? Nessa lâmina própria, existe um tipo de célula também, que é essa célula aqui, ó. Célula de Pennant, beleza? Paneth, isso, Paneth. Elas apresentam grânulos, né, que vão armazenar proteínas. Portanto, né, já que elas armazenam proteínas, elas vão corar com eosina. Elas secretam as proteínas enzimáticas lisozina e defensina, beleza? Então, essa foi uma apresentação geral da mucosa do intestino. Vamos agora para a submucosa. A submucosa do intestino ela é composta por tecido conjuntivo denso não modelado e uma placa submucosa. Um plexo submucoso. E apenas no duodeno que tem glândulas nessa túnica. Apenas o duodeno tem glândulas nessa túnica. Ela apresenta algumas glândulas que são as glândulas de Brunner, que são essas glândulas aqui, ó, que está em azul, beleza? Glândulas em azul aqui, azul claro, né? São as glândulas de Brunner. Ela é uma tubulosa mucosa. Elas vai secretar basicamente muco e bicarbonato, que é o HCO3, para neutralizar o quimo. Ou seja, o quimo vai vir do estômago muito ácido, então no intestino delgado vai se liberar o HCO3, que é uma substância alcalina, né? E vai neutralizar esse pH. E seus ductos, eles vão se abrir na base das glândulas intestinais. E aqui está uma glândula intestinal para você ver. Então, vamos continuar. Aqui, olha, um corte histológico das lâminas. Acabei não colocando. Glândulas de Brunner, mas aqui tá ela. Eu ia colocar uma foto para vocês, dependendo na hora da edição eu coloco aqui só para vocês verem elas mais de perto. E agora vamos para a última camada, que é a túnica muscular, que é essa última aqui, tá? A túnica ela é formada por 2 camadas, que é a circular interna, aqui, e a circular externa, aqui. E tem o plexo mesoentérico também, que eu já expliquei para que ele serve, que é basicamente liberar a quantidade de cálcio. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ela te ajudou, você deixe seu like, se inscreva. Valeu! E a próxima aula nós vamos falar sobre o intestino grosso, finalizando o nosso conjunto de aulas sobre o sistema digestório.
Beleza? Fui!